Prazer enorme estar com vocês essa noite, a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus e pedir a você que abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João. Eu quero ler uma história que provavelmente você já conhece, que eu apelidei do ceguinho do João 9, mas é a história da cura deste cego de nascença. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Abre lá em João, capítulo 9, o verso 1 diz assim: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Vamos orar. Paizinho, eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo a Tua graça e que Teu Espírito esteja ministrando as nossas vidas, que possamos receber de Ti e que possamos aprender contigo. Toma as nossas vidas, Senhor, nessa noite. Nós que aqui estamos, quem nos acompanha desde casa, que o Teu Espírito esteja ministrando essas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, cara, essa é uma história muito maluca, assim, porque tem um menino, um jovem, já de maior de idade, nós vamos ver depois ali no texto que ele era maior de idade, mas era cego, e normalmente cegos ficavam à beira do caminho mendigando, que também é o caso dele. E ele estava ali mendigando e passa Jesus por ele com os seus discípulos. E quando os discípulos veem o cego, os discípulos trazem um assunto e dizem assim: Jesus, mestre, rabi, quem pecou? E olha o que eles estão querendo, o argumento deles. Ele está assim em consequência de pecado. O sofrimento dele hoje, ele é consequência de pecado. Ele tem causa e efeito. Esse é o argumento dos discípulos. Quando viam alguém com dificuldade, tem causa e efeito. Ele está assim porque existe uma causa e essa causa trouxe um efeito. Esse é o argumento dele. E aí a pergunta é: quem pecou? Ele pecou ou seus pais pecaram? Afinal, ele é cego de nascença. Então, se ele pecou, cara, o bicho se puxou desde o início. E se não foi ele, foi que seus pais. Quem foi? E a resposta de Jesus, quebrando essa lógica do causa e efeito, ele diz assim: nem ele, nem os seus pais. Mas ele está assim para que nele opere as obras de Deus. E aí Jesus, ele abre uma janela que às vezes nós temos dificuldades de compreender. Eu costumo dizer que o sofrimento, ele, na maioria das vezes, tem 3 causas. Uma causa que nós, crentes, gostamos de dar. Essa a gente ama dar. Tem uma causa que nós não gostamos de dar, de dizer que é por causa disso. E tem uma que nós não entendemos. A que nós gostamos de dar causa, de o porquê sofremos, é o seguinte: sabe por que eu estou passando esse problema? Cara, tu não acredita. O inferno se lançou. O cascudo, o rubro, o do inferno, o do lado de lá, veio contra a minha vida e está querendo acabar comigo, e eu estou passando uma provação que você não tem noção. Cara, às vezes acontece, pode acontecer. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão e tentando sim tragar, se possível, até os escolhidos. Então sim, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por batalhas espirituais e sim, o inferno se levanta contra a gente. Mas deixa eu dar uma boa nova para você: se porventura hoje você está sofrendo por causa do inferno, é barbada de resolver, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Portanto, você deve de se posicionar e dizer: acabou, chega, já era, eu não aceito mais que você continue tocando na minha casa, na minha vida, nos meus filhos, na minha família, no meu corpo, no que seja. Vaza, corre, volta para a tua casa, em nome de Jesus, e vai ter que obedecer, porque o Senhor nos deu autoridade. Segunda coisa que nós temos de problema, e essa nós não gostamos dessa causa, é que nós padecemos por problemas, por escolhas erradas que nós fizemos. Essa a gente não gosta, a gente gosta de dar a culpa no cão. O que a gente gosta é de achar culpado e de jogar para o outro, afinal, se a culpa é minha, eu dou ela para quem eu quiser. Então a gente joga para o outro e dá-lhe. Então, a gente tem dificuldade de lidar, cara, com esse negócio de que, puxa, eu fiz escolhas ruins. E aí sim, aqui cabe causa e efeito. Se eu
cometo decisões ruins, eu vou acabar sofrendo com isso. Eu dou sempre esse exemplo, mas o cara, o inimigo está se lançando porque fiquei doente, cara. Nossa, peguei um gripão, uma pneumonia. E ele, como é que foi a semana? Então, 3 dias atrás, estava frio, tomei um banho quente, sem camisa, cabelo molhado, fui correr na rua na chuva. Não é, cara, o inimigo, é que tu foi tosco mesmo, tu foi um bocó, tu acabou ultrapassando os limites do teu corpo saudável, as tuas escolhas te trouxeram algumas consequências, que não foi prudente tu fazer isso. E eu estou sendo, obviamente, idiota no meu exemplo, mas a gente acha problema para o diabo no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, na relação com pessoas, com o cônjuge, tudo é o cão, o diabo, e às vezes pode ser, e se for, é fácil de resolver, mas às vezes são escolhas ruins que nós temos feito e repetimos essas escolhas e acabamos sofrendo as consequências disso. Então, segunda causa, a minha pregação hoje não é sobre sofrimento, mas só na minha introdução, que está meio comprida já, mas eu quero compartilhar um pouquinho com você. A segunda causa de por que sofremos e que nós não gostamos é consequência de decisões que nós tomamos. E a terceira razão, e essa nós crentes temos dificuldade de compreender, porque nós não compreendemos, é difícil de assimilar isso, é essa que Jesus aqui está falando. Não foi nem ele, nem os seus pais, mas ele está padecendo o que ele está padecendo porque Deus tem um plano no seu sofrimento. Deus tem uma obra para realizar na vida desse menino, desse jovem, que tem 18, 19, 20 anos, sei lá. E ele está sofrendo de cegueira por 20 anos que seja, mas Deus tem um plano. A gente tem dificuldade de entender isso, porque na nossa cabeça não faz sentido. A nossa mente limitada tem dificuldade de compreender um Deus infinito, e é aqui que separa os meninos dos homens, é aqui que separa o ser humano de Deus. Enquanto nós tentamos racionalizar e fazer sentido, tem coisas que na nossa cabeça racional não faz. E a gente não consegue entender de o porquê nós estamos padecendo algo, e Deus diz assim, eu vou fazer deste sofrimento a manifestação da minha glória. A gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade de aceitar isso e de compreender isso. É difícil de fazer isso. Mas nós vemos isso espalhado por toda a Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim, que Deus aflige o seu povo. Deus aflige o seu povo e permite que ele passe fome. E quando ele passa fome, a Bíblia fala, para que ele conhecesse o coração do homem. Obviamente que Deus já sabia o coração do homem. Deus já conhecia o que estava dentro dele, porque Ele sabe até os cabelos que caem da nossa cabeça, Ele sabe a palavra que nós vamos falar antes mesmo que ela saia da nossa boca. Deus sabe todas as coisas. A razão pela qual Deus aflige o povo, em Deuteronômio capítulo 8, não é para que Ele conhecesse o povo, mas para que o povo conhecesse a si mesmo. Quando você é pressionado e o que sai de você, o que emana de você debaixo de pressão, às vezes você até se assusta com o que tem dentro de você, porque nem você se dava conta do que tinha aí dentro. E quando você é pressionado e sai para fora, você diz, meu Deus, olha o que tinha aqui dentro ainda, eu achei que eu tinha resolvido algumas coisas, e elas continuam aqui dentro. Às vezes nós padecemos por dificuldades, e Deus usa essas situações. E voltando a Deuteronômio, depois que Deus faz isso, Ele dá maná do céu, Ele traz um pão que o povo não conheceu, Ele alimenta o povo com algo sobrenatural. Existe um encontro celestial, existe uma manifestação de glória na vida deles, a partir daquele momento de dificuldade. Nós vemos isso na história, nós vemos isso em vários momentos, onde Deus aproveita situações difíceis e faz daquele limão uma limonada, faz daquela dificuldade, Ele manifesta a sua glória. Pois bem, estamos nessa história. Está lá um menino cego sentado, e vem passando os discípulos. Quem pecou? Não foi ele, nem o seu filho, não foi ele, nem os seus pais, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E aí Jesus diz o seguinte, no verso 4, devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus, ele tinha uma clareza do seu senso de urgência, ele sabia, eu não vou estar aqui o tempo inteiro, eu vou estar aqui por um período, enquanto é dia eu consigo trabalhar, vai vir a noite, aonde eu não conseguirei seguir, eu tenho um tempo de vida aqui, eu tenho um tempo de missão. Ele tinha, na sua percepção de vida, o senso de urgência, ele sabia. E a segunda coisa que Jesus sabia, ele deixa claro aqui no verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele tinha senso de propósito, ele tinha senso de urgência e senso de propósito, ele sabia o porquê ele estava aqui. Eu vim aqui para ser a luz do mundo, eu vim aqui para operar as maravilhas, e é hora, é momento, no relógio de Deus,
no tempo de Deus, de manifestar a glória sobre esse menino, eu sei que eu vim para operar isso, e é chegado esse momento. E aí Jesus faz o seguinte, no verso 6, tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto a mendigar perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam, parece com ele, mas ele mesmo insistia, sou eu. E perguntaram-lhe, como pois se abriram os teus olhos? E respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. E perguntaram-lhe, onde está ele? E respondeu ele, não sei. Essa história é incrível, cara. Porque imagina isso, está o menino sentado ali, ele não enxerga, mas ouve bem. E ele está sentado, eles começam a discutir, ele está ouvindo a discussão daquela galera ali, que é os discípulos de Jesus, e ele diz, não foi ele que pecou, nem os seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus, e afinal eu não vou estar aqui a vida inteira, eu sou a luz do mundo, bora lá. Gospe no chão. Eu fico imaginando o ceguinho parado assim, daqui a pouco ele ouve, tu dá aquela tateada assim, encontra um dos discípulos, o que está acontecendo aqui? Aí o Pedrão olha para ele e diz, relaxa, só confia. Jesus faz o lodo, enfia na cara do menino e diz, vai se lavar. Não precisava nem mandar. Se cuspiram na tua cara, mas era o cuspe de Jesus. Mas é cuspe. E ele foi, cara, sem expectativa alguma, sem entender o que estava acontecendo, porque primeiro ele não pediu para ser curado. Ele estava na dele, cara, sentado pedindo esmola, ele não pediu para ser curado, ele não tinha ideia daquilo, aquilo era a vida dele, era o mundo dele, e Jesus então coloca lodo na cara dele, e ele vai, se lava no tanque, e quando ele levanta, cara, ele, eu estou vendo, e ele volta para a galera dele, e os vizinhos olham e dizem, aquele ali não é o ceguinho? E os caras dizem, não é, né? Porque ele está vendo. Aí os caras, não, mas é o ceguinho, cara. Não é. E o ceguinho, sou eu mesmo, gurizada, sou eu. Digo, mas ceguinho, o que aconteceu contigo? Então, cara, o homem, Jesus, passou aqui, botou lodo na minha cara, me mandou lavar, quando eu voltei, eu estava vendo, cara. E cadê ele? Digo, sei lá, eu estava cego, eu estava aqui cego. Quando ele me mandou lavar, me lavei, quando eu voltei não tinha ninguém aqui, sei lá, cara, onde é que está? E aí tem um alvoroço, cara, porque aí isso foi num sábado e os fariseus chamam a ele para uma conversa. Eu vou pular essa fase para a gente ganhar tempo, mas eles chamam o menino para uma conversa. Dizem, cara, o que aconteceu contigo? Que história é essa? Que tu era cego e está vendo e não podia ver, ele é o curou, não sabe. Cara, eu não sei nada, cara, eu não sei nada, eu não entendo nada desse negócio. Deixa o menino de lado e chama os pais dele, para conversar com os pais dele, para entender então os pais. E os pais eram meio sacana, cara. Sabe aqueles pais assim, eu acho que ele não gostava muito do menino, eu acho. Que vou lhe explicar por quê. Olha isso aqui, cara. Chamaram os pais do menino para conversar. E disseram, olha só, eu estou sabendo aí que teu filho era cego e agora está vendo. O que pegou aí, mano? Que negócio é esse? E aí os pais responderam no verso 20. Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Ele tem idade, ou seja, ele já é maior de idade. Interrogai, pergunta para ele. E ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. E por isso, os pais disseram, tem idade, interrogai. Os pais disseram assim, olha só, o menino é adulto, ele que se vire. E se der BO, que dê com ele. Os caras, um amor de pai. Uma família maravilhosa. E aí chama o menino, pela segunda vez. No verso 24. Chamaram pela segunda vez um homem que tinha sido cego. E disseram, dá glória a Deus. Sabemos que este homem é pecador.
E respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E eles começam a argumentar com ele, mas ele não pode, ele é um pecador, ele curou num sábado, não sei o quê. E ele disse: cara, eu não entendo nada desse negócio, eu não entendo nada. Eu acho só uma coisa, se um cara é pecador, ele não pôde fazer algo tão maravilhoso assim, não faz sentido na minha cabeça ele ser um pecador e fazer o que ele fez comigo. Enfim, basicamente ele estava reconhecendo que Jesus era o Cristo, e acontece com o menino o que os pais imaginavam que aconteceria. Ele é expulso da sinagoga. Não, aqui tu não faz mais parte da nossa religião, tu não faz mais parte do nosso ambiente religioso. O que tu está dizendo hoje é diferente da tradição religiosa da tua família. Sai daqui. Tu não pode mais estar nesse mesmo ambiente. E expulsam ele da sinagoga. No verso 35, Jesus, ouvindo que tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou, verso 35, crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus pergunta para o cego, ou ex-cego: tu crê no Filho do Homem? Ele diz: cara, eu não sei quem ele é, eu não conheci, eu estava cego, ele me encontrou, me mandou lavar, quando eu voltei ele não estava mais, eu não sei quem ele é. E Jesus responde: tu já o viste, e é aquele que fala contigo, ou seja, sou eu. E no verso 38, disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus pega essa experiência de um menino, de novo, sei lá quantos anos, 19, 20, não sei quanto, cego de nascença, e opera nele um milagre. E isso era uma metáfora, isso era um sinal profético, isso era a sombra do que Jesus queria ensinar para uma geração, de que antes de nós conhecermos Jesus, nós somos cegos. E que quando nós conhecemos Jesus, os nossos olhos se abrem, as escamas dos nossos olhos caem, e nós passamos a ver um mundo diferente. Note que o cego de João 9, ele tinha um mundo dele, ele vivia no seu mundo. Quando tu diz para um cego: olha não, né? Não dá para dizer para o cego: olha, cuida da árvore. Essa seria uma sacanagem dizer isso para o cego. Cuida da árvore. Na nossa cabeça nós temos que enxergamos a árvore, nós sabemos como é a árvore. Ele, um cego de nascença, ele, para definir a árvore, ele vai tocar na árvore, ele vai ouvir barulho do vento na árvore, e ele constrói no seu imaginário que é uma árvore. Quando você diz para um cego: vamos entrar em casa, ele vai tatear a casa, ele vai tentar entender, ele vai construir no seu imaginário que é uma casa. Quando você diz para ele: o céu é azul e a folha da árvore é verde, ele vai construir no seu imaginário o que é isso, mas ele não consegue ter uma clareza do que é céu azul, do que é folha verde. Mas é o mundo dele, e o mundo dele é real, é vivo, ele toca, ele apalpa, ele vai, ele caminha, ele está vivendo realidade, ele não está vivendo uma mentira, ele está vivendo uma realidade, assim como todas as pessoas na humanidade estão vivendo uma realidade. Mas você passa a ver com clareza, sem escama nos olhos, quando de fato você encontra Jesus. Algo acontece dentro da gente que cai dos nossos olhos a escama. Quando nós conhecemos Jesus e temos um encontro com Ele, algo sobrenatural acontece. Jesus chama isso em João 3 do novo nascimento. Alguma coisa acontece dentro da gente que muda a gente, cara. E você não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: cara, não, mas é o Anderson. Não, mas não é o Anderson. Não, mas parece o Anderson. Não, mas ele está diferente, cara. Tem alguma coisa diferente nele. Não, mas eu conheço. Não, eu estou vendo que é o Anderson, mas tem algo nele diferente. O que tem de diferente? Ele teve um encontro com Jesus. Quando nós encontramos Jesus, algo acontece. Nós não podemos continuar iguais. Não tem como você continuar igual depois de um encontro com Jesus. Você pode caminhar com Jesus, você pode usufruir das bênçãos da multiplicação do pão, do peixe, você pode dormir no ambiente onde Ele está, mas não necessariamente ter tido um encontro claro com Jesus, porque o dia que você tiver um encontro com Jesus, algo vai mudar. Eu não estou dizendo que a gente vai virar um ser espiritual, tipo,
assim que vira um anjo. Não, não vai. A gente vai ter coisas que a gente vai lutar até hoje, e vai lutar até Jesus voltar, com o pecado, com a natureza pecaminosa, com coisas que nós temos que... É natural que nós vamos lutar com essas coisas, mas não é natural você ter um encontro com Jesus e continuar o mesmo. Não pode. Algo vai passar na sua vida, alguma coisa vai acontecer. Eu lembro, acho que uns 2 meses depois que eu me converti, um amigo meu, que era meu parceiro, amigaço, estudamos junto a vida inteira. Ensino fundamental, ensino médio, a vida inteira nós estudamos junto. E éramos amigaços de sair, de festa e tudo. E ele bateu lá em casa. Cara, hoje vai ter uma festa em tal lugar, vamos? Eu digo, cara, não vou. Não, mas a festa vai ser legal, bora. Eu digo, cara, não estou muito afim mesmo. Não, mas vai ter isso, aquilo, aquele outro. Eu digo, cara, honestamente, não é uma vibe mais minha, cara. Não me pega mais nisso. Sei lá, mudou os meus interesses. Ele assim, então é verdade. Tu te regenerou mesmo. Eu digo, sim, eu não sei onde tu quer chegar com regenerar, mas eu te confesso que eu tive um encontro com Jesus, sim, cara. E algumas coisas que antes para mim eram prioridade, hoje já não fazem mais, o que brilhava antes, hoje não brilha mais. Existe uma luz que brilhou, que é o Cristo, que assim como Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus e a luz brilha e ele cai de cara no chão, e quando ele levanta, a sua vida nunca mais é a mesma, porque aquilo que antes importava para ele deixa de importar, e a vida dele é tomado um rumo completo. Cara, assim foi. Eu não consigo voltar atrás, eu não consigo criar uma outra história diferente. Quando nós temos um encontro com Jesus, isso transforma a vida da gente. E esse menino então é levado diante dos fariseus e perguntam para ele, cara, olha só, deixa eu te explicar um negócio. Esse cara que fez isso contigo, não é da nossa religião, vou te explicar, não é. Sabe a religião dos teus pais, aquilo que você construiu uma vida inteira, aquilo que você veio fazendo todo um tempo, ele não é? É diferente esse negócio aí. Ele não pode ser o Cristo. E sabe por que ele não pode ser o Cristo? Porque ele não pode ter curado num sábado. A religião diz que no sábado não faz nada e não pode. Não, então ele não pode ser o Messias, porque ele quebrou uma lei da nossa religião. E o menino, esse jovem, esse homem, ele diz, cara, eu não entendo muita coisa, eu não entendo de teologia, eu não entendo de nada, de tudo que vocês estão falando, eu não entendo nada disso aí. Eu só sei uma coisa. Eu era cego. E agora eu vejo. Eu tive uma experiência com esse cara. E essa experiência que eu tive com esse cara, ela mudou a minha vida. Para sempre. Para sempre. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não entendo nada de teologia. Nada. Mas a experiência que eu tive ao encontrar esse cara chamado Jesus, ele mudou a minha vida. E essa experiência ela foi tão profunda de todos aqueles que tiveram essa experiência com Jesus, que alguns anos depois, quando Pedro se levanta lá em Pentecostes e prega, anuncia as boas novas de salvação, mais de 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Essas pessoas não viram Jesus em corpo físico, nem no seu corpo glorificado, mas ouviram uma mensagem de Pedro. E nessa mensagem de Pedro tiveram um encontro com o Cristo místico, que mudou a sua história. Essas pessoas, alguns anos depois, foram jogadas em Roma para serem engolidas por leões, foram cerradas ao meio por causa da sua fé, e nenhum deles negava a sua fé. E aí você imagina isso dentro de um coliseu romano, uma fila de cristãos, e sendo jogados, e de repente o filho é jogado, de repente um pai é jogado, e o filho está aqui olhando o pai ser engolido por um leão. A mãe está olhando o filho ser engolido por um leão, ou o filho vendo a sua mãe ser engolida por um leão, e eles parados na fila, e eles estão ali para serem os próximos, e tu fica pensando assim, como pode, que lavagem cerebral fizeram nesses caras, para eles ficarem ali e não desistirem? Meu irmão, não existe lavagem cerebral no mundo, que faça alguém, face à morte, permanecer ali. O que aqueles homens tiveram naquele lugar, foi um encontro com Cristo. O que aquelas pessoas tiveram foi, cara, eu era cego e agora vejo. Não tem como eu voltar para trás. Não tem como eu negar a Cristo. Pedro disse, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Não tem para onde eu correr. Cara, eu posso ser engolido por leão, cerrado ao meio. Eu não consigo voltar atrás porque um dia eu tive um encontro. E esse encontro mudou a minha história. Esse encontro mudou a minha vida, ele mudou quem eu sou, e eu não consigo, cara, eu não consigo voltar para trás, eu não consigo desistir disso que eu tive. E aí, cara, quando nós olhamos isso, voltando à minha introdução, quando é do cão, cara, que nós sofremos, quando nós padecemos por algo que o inimigo faz, a gente resolve facilmente. Quando é um
problema nosso de escolhas erradas, ruins que nós fizemos ao longo da vida, cara, a resposta é: se arrepende, bate no peito, reconhece o teu erro, reconhece o teu orgulho, reconhece a tua soberba, reconhece aí todo esse teu egocentrismo dentro da tua casa, no teu casamento, na tua vida, nas relações, sei lá o que seja. Reconhece, bate no peito, chora o teu pecado, muda de vida, pronto, se resolve. Mas quando nós nos deparamos com algumas coisas que nós aparentemente não faz sentido, quando nós estamos sofrendo por coisas que não tem causa e efeito, não é do que a gente fez, porque teoricamente a gente fez tudo certo, aparentemente a gente não consegue descobrir, não entender, cara, e Deus quer usar disso para glorificar o seu nome. Quando nós olhamos na vida desse cego, que ficou 20, 21, 22, sei lá quantos anos, ou 25 que seja, não importa, cego de nascença, quando ele tem um encontro com Jesus, e ele ficou cego por uma razão, para que Deus manifestasse a sua glória, ele ficou cego por 20 e poucos anos, sei lá, por uma razão. Deus queria, no dia que Jesus passasse, na plenitude dos tempos, passasse por ali naquele homem, manifestasse a sua glória. Ele foi instrumento de Deus. Ele ficou brabo com isso? Quando ele encontra Jesus, ele o adora. Adora o Senhor. E ele o adora por uma razão simples. Este encontro, ainda que ele ficou cego por 20 e tantos anos, este encontro mudou a sua história. E a sua história não só dos anos que ele está aqui na terra, mas mudou a sua história para toda a eternidade. Portanto, às vezes nós não sabemos de por que nós estamos padecendo o que estamos padecendo. O que nós precisamos, diante de todo o sofrimento, é ter um encontro com Jesus. O que nós precisamos é levantar os nossos olhos e dizer: Senhor, eu te quero, eu preciso é um encontro contigo. A minha oração nessa noite, para você que está aqui, você que nos acompanha de casa, mais do que desafiar você que talvez não conheça Jesus, que talvez passou a vida inteira ouvindo dos teus pais, nunca troca de religião, passou talvez uma vida inteira ouvindo um monte de coisa, cara. Mais do que desafiar você a dizer: sim, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero desafiar você que talvez já tenha feito esse sim, mas que hoje, com o andar da vida, esqueceu de levantar os teus olhos diante da adversidade e procurar se manter neste encontro, se manter com os teus olhos voltados para Ele. Eu quero orar junto com você. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar orando, tendo um tempo de oração. E eu quero abrir esse espaço, caso você queira receber oração, para sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos tirar um minuto, temos alguns ministradores que vão estar também, queremos nos unir com você em oração. Você não é obrigado a vir, obviamente, mas aqueles que quiserem, nós queremos abrir esse expediente, de poder ministrar a você. Como eu falei antes, não quero só, quero isso também, mas não só. Desafiar você que talvez nunca tenha tido um encontro com Jesus, talvez passou uma vida inteira envolvido com a religião, mas não com o Cristo da fé. Eu quero desafiar você a ter um encontro com Jesus, o Cristo da fé. Que você tenha um encontro com a pessoa de Jesus. E segundo, que você consiga, no meio das adversidades, no meio do sofrimento, no meio dos problemas, que você consiga encontrar esse cara, encontrar a pessoa de Jesus, encontrar nele segurança, encontrar nele conforto, para cruzar a dificuldade. E saber que vai chegar um momento onde ele vai manifestar a sua glória, do jeito dele, da forma dele. Que algumas vezes na nossa mente nós não compreendemos, a nossa mente humana, limitada, não compreende a grandeza de Deus, mas confiamos na sua soberania. Amém? Enquanto nós iniciamos com a canção,
Quero dar esse espaço, se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, e em um minutinho nós já iniciaremos a oração. Aleluia. Preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Papai, eu oro o Senhor nessa noite. Eu coloco, Senhor, cada um dos teus filhos diante de ti. Senhor, crendo na tua soberania, crendo no teu poder, crendo, Senhor, na tua graça. Crendo, Senhor, de que tu és um Deus que vem ao encontro dos teus filhos e estende a tua mão e alcança-nos. Papai, nessa noite nós chegamos a ti para ter um encontro contigo. Não, Senhor, com a religião. Não, Senhor, com um dogma, mas com a pessoa do Cristo, do Filho do Deus vivo. Levantamos os nossos olhos aos céus para ter um encontro contigo, para tocar, Senhor, nas tuas vestes, para receber de ti, Senhor, virtude, receber de ti, Senhor, o poder que vem dos céus. Papai, nós confiamos em ti nessa noite, em nome de Jesus. Papai, se porventura estamos padecendo hoje por obras do mal, por obras do maligno, nós assumimos a autoridade em nome de Jesus, a que tu nos deste para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e quebramos e destruímos toda a obra do mal em nome de Jesus. Se porventura, Senhor, o inferno tem se levantado, que pare, que cesse agora, em nome de Jesus. Nós assumimos a autoridade e declaramos: recue agora, Satanás, tu e todos os teus demônios. Oramos, Senhor, nessa noite, pedindo, papai, que a tua graça venha. E se porventura nós tomamos decisões erradas na nossa vida, se porventura nós fizemos escolhas ruins, e hoje estamos colhendo frutos de escolhas ruins, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, pedindo perdão e misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, e lava-nos no teu sangue, e ajuda-nos, Senhor, a fazermos escolhas corretas, escolhas certas. Mas, papai, se hoje estamos padecendo por alguma razão que não faz sentido, se hoje estamos sofrendo por alguma coisa que nós não sabemos explicar o porquê, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça para seguir adiante. Dá-nos graça, Senhor, para continuar caminhando. Dá-nos graça, Senhor, para levantar os nossos olhos a ti. Dá-nos graça, Senhor, para ter este encontro contigo e uma vez olhando nos teus olhos, seguir adiante, até que a tua glória venha, até que a manifestação da tua presença venha e mude a nossa história, e mude as nossas vidas. Papai, eu quero abençoar as casas, eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar os casamentos, eu quero abençoar, Senhor, as relações, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e toca. Vem, Senhor, e toca nos teus filhos. Vem, Senhor, e ministra a vida dos teus filhos. Eu oro, papai, em nome de Jesus. Alcança-nos, alcança cada um deles agora. Eu te peço em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham desde casa, papai, que a tua graça e o teu Espírito esteja enchendo cada um desse lar, dessa sala, deste lugar. Enche com a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Papai, te manifesta, Senhor Jesus, resplandece o teu rosto. Te manifesta, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Toma as nossas vidas nas tuas mãos.
Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia.